Essa história do Bitelo é inacreditável. O Dinamo de Moscou notificou a FIFA e a CBF exigindo a volta do jogador que está desaparecido. Rapaz, vou falar muito sobre esse tema nesse vídeo e muito mais a partir de agora. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo conteúdos para vocês. São 3 e esse é o terceiro do dia de hoje. Já somos mais de 140 mil apaixonados pelo Botafogo, seguindo o canal do Manel. Portanto, venha fazer parte da nossa família e larga o dedo no like para me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses os conteúdos do canal do Manel. Olha aqui, cara. Eu vou começar esse vídeo pelo ofício que muita gente tem noticiado que foi enviado para o Botafogo. Mas, na verdade, esse ofício aqui, meus amigos, ele não foi enviado para o Botafogo. Eu sei que ele está em inglês e tal, dificulta um pouco o entendimento da maior parte das pessoas, mas ele está muito claro ali no endereçamento dele, tá? To the attention of managers of clubs, of campeonato brasileiro. Tá lá, irmão. São para todos os managers, são todos para os administradores de clubes do campeonato brasileiro. Ele não é um ofício destinado especificamente para o Botafogo, mas para todo o mercado da Série A, tá? Ele especifica no mercado da Série A. E aí você percebe que existem 3 C/C embaixo, com cópia, ok? Com cópia para a CBF, com cópia para a FIFA e com cópia para o tal do Michael dos Santos Portela, que é um agente licenciado, agente de futebol licenciado junto à FIFA. E aí, nesse documento, ele vai dizer que o Bitelo é um jogador de futebol profissional que está sob contrato junto ao Dinamo de Moscou e que eles estão profundamente decepcionados com a postura do jogador, nada profissional, de não se apresentar, ou melhor, de não se reapresentar junto aos seus companheiros lá no Dinamo de Moscou. Então, ele fala aqui que não está autorizando nenhum tipo de negociação, coisas do futuro, e que ele quer a volta desse atleta. E aí saiu tudo quanto é que é lugar, né? O Globo, por exemplo, botou aí, ó, Dinamo de Moscou exige retorno de Bitelo para seguir negociação com o Botafogo. O clube aceita vender o meia, mas quer que o mesmo se represente e cumpra as suas obrigações. E aí, sobre o fato dele aceitar vender o Bitelo, é muito curioso, né? Porque assim, beleza, eu topo vender o Bitelo, mas sob quais condições o Dinamo de Moscou topa vender o Bitelo? Topa nos termos que o Botafogo já ofereceu? Topa, porém, exigindo aquela entrada de 9, 10 milhões de euros que o Botafogo não topou pagar? Não ficou muito claro qual versão dos fatos ele topa nessa proposta. Fato é, meus amigos, que assim, eu vou ser muito honesto com vocês, tá? Eu não acho que o Bitelo tenha agido da melhor forma ao longo desse processo. O Botafogo está na dele. O Botafogo procurou o agente do jogador e fez a sua proposta, acertou as bases salariais e agora está fazendo propostas com o clube. Quando o Al Rayyan foi direto no Arthur Jorge, eu lembro que nós, torcedores, ficamos muito chateados. O certo é o Botafogo primeiro falar com o Dinamo, depois com o jogador. Então, acho que o Botafogo peca aí. Mas muito mais grave do que isso é o jogador não cumprir suas obrigações profissionais junto ao Dinamo de Moscou. Não tem nada acertado com nenhum outro clube. Ele não tem autorização do seu clube para não se representar. Vou te dar o exemplo do Bastos, vou te dar o exemplo do Savarino. O Botafogo teve problema com a questão das premiações, não teve? Alguns jogadores se reapresentaram depois, mas você não teve nenhuma crise, porque dado aquele probleminha que teve, o Botafogo negociou com os atletas um retorno em um dia diferente do restante do grupo. E beleza, cara, a galera se reapresentou depois e tá tudo certo. Mas havia o consentimento por parte do Botafogo, que inclusive foi noticiado na mídia.
que, conforme previamente acertado entre as partes, os jogadores poderão se apresentar em data posterior. O Bitelo não tem isso por parte do Dínamo de Moscou, e mesmo assim ele está forçando a barra de não se apresentar. Ele não se reapresenta por quê? Está com medo da guerra? Está com medo de voltar para a Rússia e nunca mais aparecer? Qual é o medo do Bitelo? Porque está com preguiça de fazer um voo até Moscou? Então, assim, cara, não é... Essa história está toda mal conduzida, na minha opinião. Eu super entendo o clube russo emitir esse ofício, eu entendo o clube russo também falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou embarrear essa negociação aí, vou barrigar, vou me fazer de gostoso, vou me fazer de difícil, porque os caras estão de sacanagem comigo, pô. Os caras acham que podem fazer o que eles quiserem, não volta para a Rússia, fica lá negociando, fica de mídiazinha para cá, mídiazinha para lá, soltando fotinho em aeroporto, e eu aqui que me dane, pagando o salário do cara, paguei caro para trazer o cara para cá, entendeu? Então, assim, não é profissional da parte do Bitelo e do seu agente da forma como a coisa está sendo conduzida, entendeu? E tá aí, cara, agora tá dado um impasse, porque o Botafogo quer muito o jogador, mas sem que o jogador compareça novamente à Rússia, como é que o Botafogo vai fazer para dar continuidade a essa situação? Não vai dar, né? Não vai dar. E aí a gente fica aqui de mãos atadas, precisando do atleta e não tendo o atleta à disposição enquanto ele não resolver esse impasse com os russos. Tomara, perdão, que o Bitelo e seu agente consigam rapidamente se acertarem com os russos. Deixa eu trazer você aqui para uma outra informação de agora, do final da tarde. A caminho do Botafogo, o Arthur se despede do Zenit. Foi pouco tempo, mas de muitas alegrias. Tem até um vídeo rolando na internet sobre isso. Aqui, ó. Negociado com o Botafogo, o Arthur se despediu do elenco do Zenit nesta quinta-feira. O atacante agradeceu os companheiros e deixou seu recado. Foi pouco tempo, mas de muitas alegrias. Gratidão a todos vocês. Desculpem qualquer coisa que eu possa ter feito. Boa sorte a todos vocês e obrigado por tudo, discursou o Arthur. No vídeo divulgado pelo Zenit, o Arthur se despede dos jogadores, inclusive dos brasileiros, como o Nino, que diz, se Deus quiser, a gente se encontra lá nas férias. E o Wendel, para o qual afirma, no meio do ano, estamos juntos. Então tá aqui o vídeo do perfil oficial. Bem bacana aí. Tô tomando? Foto com o menino. Você poder acompanhar. Tá vendo aí? Esse é o Arthur, ó. Já com roupa casual. Esse é o técnico do Zenit. Olha aí, ó. Bem bacana o técnico do Zenit, né? O uniforme de treino aí. Enfim. Aí ele vai ficar aqui durante 1 minuto e 50, vai falar pra caramba, aplaudido pelos... Quer dizer, saiu pela porta da frente. Você vê que é um atleta que sai pela porta da frente, sem problema nenhum, né? Bastante querido aí pelos seus companheiros, que é assim que deve ser, cara. Você tem que sair dos lugares, tem que saber chegar, mas tem que saber sair também. Então, que bom que o clima lá no Zenit está ótimo, diferente do Dínamo de Moscou, que o clima não está nada bom, né? Muito pelo contrário, o clima lá no Dínamo de Moscou está horrível. Tem a situação também aí do Marlon Gomes, que a gente está aí nesse compasso de espera. Eu trouxe mais cedo, não vou ser repetitivo de repetir todas aquelas informações para você. O Marlon Gomes, o Botafogo fez uma nova proposta de 13 milhões e o Shakhtar resolveu não falar sobre. Voltando ao ponto do Arthur aqui, eu acho que vale a pena a gente dar uma aprofundada nesse assunto, que é o seguinte, o Arthur é um ponta-direita que a gente não consegue cravar que foi uma reposição à altura do que o Botafogo precisava, tá? O Arthur ele vai precisar jogar muita bola para poder dizer que o Botafogo soube repor à altura, porque ele está chegando numa missão muito difícil. Na posição da ponta-direita, você tem as saídas de ninguém mais, ninguém menos do que o Luiz Henrique e do Júnior Santos. Cara, Luiz Henrique é o craque, o rei da América, né? Jogadoraço. E o Júnior Santos, artilheiro da Libertadores. Vamos passar por essa remontagem do elenco do Botafogo. Até gravei um conteúdo especial sobre isso.
Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Renovação ou desmanche? Saiu um veteraníssimo Gatito Fernandes para chegar um jovem promissor do Atlético. Você percebe que saiu o Gatito Fernandes, chegou o Léo Link. Quer dizer, desmanche, né? Calma lá, não tem desmanche nenhum. Saiu o Gatito, chegou o Léo Link. Tem reposição. Troca-se um experiente jogador que está em vias de encerrar a carreira por um jogador que tem toda uma carreira pela frente e muito potencial técnico. Paranaense, Léo Link. Saiu experiente. Aí você tem a saída do Adrielson e a chegada do Jair, né? Quer dizer, sai um jogador experiente também, já com 26 anos, para chegar um jogador de 19 com potencial futuro muito maior do que o do Adrielson. E a Adrielson, para chegar o promissor já. Vou até deixar no mudo aqui, ó, só para a gente poder ir avançando rápido. Aí você tem a saída do Pablo para a chegada do Davi Ricardo. Quer dizer, um jogador que nem conseguiu performar pelo Botafogo, Pablo. Saída do Tietê para a chegada do Wendel. Aqui, cara, eu dou até um pause, porque aqui o Botafogo, de fato, subiu demais a régua, subiu demais o nível do elenco do Botafogo. Cara, sensacional, né? Você trocar um Tietê por um Wendel, sem falar que, assim, muitos vão dizer, mas são posições diferentes. A rigor, o Wendel é um volante, porém a gente sabe que ele não joga mais como volante, né? Então dizer que o Wendel veio para o lugar do Tietê é meio complicado. Eu peguei isso lá da página do Marco Pastore, que faz um grande trabalho nas redes sociais. Eu diria que o Wendel é mais uma reposição para o Almada do que qualquer outra coisa, porque o Wendel será o nosso meia de criação. A verdade é essa. E o Tietê não era um meio de criação, né? Mas tudo bem. Vamos seguir aqui na comparação. Aí que chega a história do Arthur e do Júnior Santos, né? Que é o que eu falei aqui nesse vídeo mais cedo. Cara, o Arthur vai ter que comer muito arroz com feijão para poder dizer que ele é a reposição do Júnior Santos. Ele simplesmente está repondo o artilheiro da Libertadores. O Arthur vai ser um artilheiro de Libertadores? O Arthur tem um potencial, ele cria legitimamente na gente a expectativa de que ele vai ser um artilheiro de Libertadores? Sinceramente, eu não tenho essa certeza. E o Júnior Santos, reforçaço do Galo aí. Embora seja um jogador pouco regular, né? A gente não sabe como é que vai ser a temporada dele no Galo, mas tudo bem. Aí tem a história do Bitelo e do Almada, né? Porque na comparação que o Marco Pastore faz, e que eu reajo sobre ela, o Bitelo viria para repor o Almada. Mas, na verdade, cara, o Bitelo está mais longe do que perto, né? Então, assim, é até complicado falar nisso, entendeu? Acho que o Bitelo hoje está mais longe do Botafogo do que perto. E aí você não tem uma reposição, aí sim entra a crítica do torcedor, mas foi o que o John Texor falou, que até abril ele vai contratar, irmão. Então, assim, vamos lá. Saiu o Luiz Henrique por esse caminhão de dinheiro. Quem é que é a reposição do Luiz Henrique? Não tem, né, irmão? Não tem, né? Cadê essa cereja do bolo? O que falta na janela do Botafogo é uma cereja do bolo. Aí tem a questão do Arthur Jorge, que eu aponto aqui também, porque saiu o Arthur Jorge, o grande comandante do Botafogo, e você também não tem ainda um comandante. Mesmo esse comandante que vai chegar, pelos nomes ventilados, por exemplo, Vasco Matos. Cara, o Vasco Matos é um cara que vai chegar e você vai olhar para ele e vai falar assim, pô, caraca, perdi o Arthur Jorge, mas chegou o Vasco Matos. Porra, você não vai falar isso. Se tivesse chegado o Sérgio Conceição, cara, a gente poderia até falar que a gente trouxe um cara melhor do que o Arthur Jorge. O Sérgio Conceição é brabo, não é à toa que o cara, tem a carreira que teve no Porto e agora tá lá no Milan. Chegasse o Paulo Fonseca, como ele saiu demitido do Milan, poderia ser um pouco mais contestável, mas mesmo assim, cara, o Arthur Jorge nunca foi chamado pela Roma para ser treinador, como o Paulo Fonseca foi. Nunca foi chamado pelo Milan para ser treinador, como o Paulo Fonseca foi. O Paulo Fonseca, embora não tenha os títulos que o Arthur Jorge tem, o Paulo Fonseca está em outro momento da carreira, né? Em relação a isso, eu acredito até que o Paulo Fonseca esteja num degrau acima do Arthur Jorge. Fosse Sérgio Conceição, fosse Paulo Fonseca, eu acho que o Botafogo poderia, naquele caso comparativo ali, dizer, olha, o cara que está chegando está até acima do cara que está saindo. Agora, no caso do Luiz Henrique, do Almada, é muito difícil, porque o Bitelo não chegou, e depois do dia de hoje, com os russos exigindo a volta dele, acho que ele está mais longe do Botafogo do que perto. E no caso do treinador, cara, no caso do Luiz Henrique, porra, não tem o que falar, né, cara? O Botafogo não... Assim, eu, porra, sou torcedor, né, gente? Eu
torço para que o Botafogo consiga trazer um cara que nos encha de mais esperança do que, porra, desconfiança. Mas assim, eu não consigo ver no mercado. Mesmo se vocês me perguntassem aí do outro lado, você pode escrever aqui nos comentários, eu vou gostar de ler sua opinião. Mas se você me perguntasse, porra, Manel, qual seria o cara que você traria para o lugar, né, do Luiz Henrique? Como que você faria essa reposição? Eu não sei te responder. Qual jogador sub-23 hoje eu traria para o lugar do Luiz Henrique que eu falaria assim, pô, repusemos à mesma altura? Talvez só tenha um, cara. Tem um cara, o Igor Paixão. Aí você vai falar assim, pô, Manel, tu tá de sacanagem. Que mané Igor Paixão? Não, não tô de sacanagem, não. O Igor Paixão ou o Vitor Roque? O Vitor Roque também era uma boa, tá? Eu vou até botar aqui para você ver, você que chegou comigo até o final desse vídeo, vem comigo aqui, ó. O gol, Igor Paixão. O Igor Paixão seria uma reposição braba à altura do Luiz Henrique, porque é um cara que está performando lá na Europa, num mercado que é bem secundário em relação ao mercado europeu, que é o mercado holandês, né? Hoje, a gente aqui no Brasil não fica atrás da Holanda em relação a nada. O Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é muito mais forte do que o Campeonato Holandês. Eu não tenho sombra de dúvidas. É um atacante de 24 anos que tem 6 gols e 10 assistências em 27 jogos. Está jogando muita bola. Olha a performance dele na Liga dos Campeões da Europa. São 4 assistências e 1 gol em 7 jogos. Está jogando muito futebol. Agora, eu não consigo acreditar que o Botafogo vai ter força para pegar o Igor Paixão. Porque o Igor Paixão, ele está pronto para um grande clube europeu comprá-lo. Ele vai para o Feyenoord, se prova na Europa. Na primeira oportunidade que ele tem, ele se prova na Europa. E agora está na hora de um United, de um Arsenal, de uma Inter de Milão. Chegar ali e encostar 60 milhões de euros no Feyenoord e levar a criança. E levar o boneco para casa, entendeu? Esse seria um cara que, se viesse... Porra, vamos supor, não tivesse transfer ban no Lyon, que o Lyon falasse assim, vou encostar 60 milhões de euros lá e vou comprar o Igor Paixão. Mas vai ficar um aninho no Brasil antes. Aí o Igor Paixão vai lá e fala, não, eu topo. Disputar uma Libertadores pelo Fogão e tal, e depois eu meto o pé pro Lyon. Aí encaixaria de ser aquela contratação que, mesmo que tenha essa bendita cláusula do Lyon, que boa parte da torcida não curte, cara, a gente teria um jogador de altíssimo nível. Agora... Você consegue visualizar o Igor Paixão vindo para casa? Cara, eu hoje não visualizo, mas se o John Textor conseguir comer um bolinho de cenoura lá em Roterdã, lá nos Países Baixos, lá em Feyenoord, melhor dizendo, porra, seria sensacional. Me conta aqui nos comentários qual jogador à altura do Igor Jesus, não, do Luiz Henrique você contrataria para poder trazer para o Botafogo no lugar do Luiz Henrique. Muito difícil. Você vê que o próprio Luiz Henrique não foi vendido por esses 60 milhões de euros. Eu estou dizendo 60 milhões de euros, mas pode ser menos dinheiro pelo Igor Paixão. O próprio site ali apontava 17 milhões de euros. É que eu não consigo imaginar que o Feyenoord vai vender por apenas 17 milhões de euros um cara que tem 1 gol e 7 assistências e 5 assistências em 7 jogos pela Liga dos Campeões da Europa, 10 assistências na temporada, está destruindo pelo time dele. Ah, não, toma aqui por 17 milhões de euros. Não vai, né? Aquele valor ali é meramente ilustrativo. Certamente, com toda segurança, o Feyenoord venderia caríssimo esse jogador. Na minha opinião, é um cara que está pronto até para performar em Premier League. O Texel teria que realmente dar um triplo twist carpado para trás aí para conseguir trazer o jogador. Vamos continuar torcendo para que o Texel seria feliz nessa janela e os reforços cheguem o mais rápido possível. Beleza? Esse foi o terceiro conteúdo do dia, tá pago. 3 conteúdos por dia? 3 conteúdos por dia aqui no canal do Manel, beleza? Um grande abraço para vocês, ficam e fui!